Reis 17. Gente, eu... Primeira Reis 17, vamos lá. Se eu não estou enganado, é lá. Glória! É, aqui mesmo. Verso 7, 1 Reis 17, 7. Eu quero que você abra a Bíblia comigo. Prometo que eu não vou demorar não, porque minha voz também acho que não vai demorar muito. Aqueles que puderem, se podem ler essa palavra comigo, amém? Gente, eu já tentei ser um pastor normal, cara, como vocês de repente estão acostumados a ver fora. Mas, cara, eu costumo dizer que eu não consigo me manter dentro de uma caixinha de quadrado. Versículo 7 diz assim: sucedeu que passado alguns dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Verso 8. Então veio a ele a palavra de quem? A palavra de quem? Senhor. Dizendo, verso 9: levanta-te e vai a Serepta, que era uma cidade que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma o quê? Mulher. Eu ordenei o quê? Mulher. Uma mulher o quê, gente? Viúva. Uma mulher? Viúva. Que faça o quê, gente? Que faça o quê? Quem estava falando aí era o Senhor, estava falando para o profeta Elias. O profeta Elias, ele estava morando à beira de um riacho. Como eu comecei a falar com vocês aqui mais cedo, existia secas, não estava chovendo. Então o riacho se secou. Quando o riacho se secou, Deus falou para ele: levanta-te e vai para lá, para a cidade de Serepta. Eu ordenei a uma viúva que te sustente. Deus olhou para Elias e falou: eu ordenei uma viúva que te sustente. Agora vamos continuar a história. Verso 10. Então ele, ou seja, o profeta Elias, se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali o quê? Quem estava ali? Uma mulher viúva, como Deus falou que seria quem iria sustentar o profeta Elias. Essa mulher viúva estava apanhando lenha, e ele, o profeta Elias, a chamou e lhe disse: traze-me, eu te peço, numa vasilha um pouco de água para que eu beba. Verso 11. E indo ela para buscar a água, ele a chamou, ou seja, o profeta Elias a chamou e disse: traze-me também agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela lhe disse: quem foi que disse? Vive o Senhor o teu Deus. Vive o Senhor o teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa vasilha ou numa panela, e um pouco de azeite numa. Olha que interessante. Eu comecei aqui falando que Satanás sempre tenta nos fazer enxergar que a gente é um pobre coitado, de que a gente não pode nada, de que eu nasci para sofrer, de que nada dá certo, de que, pô, para que eu estou nessa terra ocupando espaço? Essa é a forma que Satanás sempre nos faz enxergar as coisas. E olha como a mulher falou: vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho nem sequer um bolo, senão somente um punhado de farinha e um bocado de azeite na botija. E continuando, ela disse: vens aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e...
para que comamos e... A visão da mulher era o fim da história para ela. A visão da mulher era o fim da história. Talvez você tenha entrado aqui hoje pensando, Deus, como é que vai mudar na minha situação? Ou melhor, talvez você tenha entrado aqui hoje pensando, Deus, para mim já não tem mais jeito, não tem mais solução. Deus, eu acho que já chegou o fim da minha história. Essa era a visão que aquela mulher tinha. E sabe o que é interessante, pastor Alex? Que Deus não havia como ela se enxergava. Deus, é engraçado, ela se achava como uma pessoa falida e prestes a morrer. E Deus a enxergava como uma pessoa próspera ao ponto de sustentar o profeta Elias. Deus a enxergava como uma pessoa tão próspera ao ponto de falar para o profeta Elias: vai lá que eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Maravilha, Deus! Talvez você não tenha entendido, mas eu volto a dizer: Deus não te vê com os olhos que você vê. Deus não te vê como o homem te vê. Ele te olha de cima e fala: ei, eu projetei eles para serem vencedor. Eu projetei eles para serem cabeça e não serem cauda. Eu projetei eles para ir, dominar, sujeitar a terra. E às vezes nós tentamos limitar a nossa visão. Você pode se sentar, querido? Eu vou fazer isso para ela, porque eu não pretendo ficar muito tempo aqui também não. A minha voz não vai aguentar. Enquanto aquela mulher se via como alguém falido e prestes a morrer, eu já olhava lá de cima e falava: eu vejo em você uma grande empresária. Glória a Deus! Amém! Talvez você esteja pensando com medo que teu patrão te mandar embora. Entenda algo, cara. Quem é abençoado por ter você na empresa é o teu patrão, cara. É ele que é abençoado porque você está lá, cara. Aquela mulher se via como uma pessoa falida, presta a morrer. Ele olhava para lá de cima e falava: cara, eu vi de você um grande empresário, tão próspero ao ponto de sustentar outras pessoas. E detalhe, obrigado, Espírito Santo. E detalhe, Deus não te vê como um empresário que vai sustentar qualquer pessoa, não. Ele vai colocar gente grande nas tuas mãos. Amém. Você sujeito para que você. Deus irá trazer as celebridades da terra. Deus irá trazer os grandes até você. Aleluia! Mas pastor, quando que isso vai acontecer? Eu juro que eu vou gravar o seu nome, mano. Nem que eu tenha que falar 30 vezes durante o mundo. Irmão Roma. Glória a Deus! Agora eu vou perguntar o nome do irmão. Qual o nome do irmão? Irmão Carlos. Ó, eu estou tentando desde que começou o culto gravar o nome do irmão Romo, que é o seu filho. Vou tentar gravar o seu também. Então, olha só. Talvez você pergunte: mas pastor, quando que isso vai acontecer? Tem um segredo muito interessante na vida dessa mulher. A revelação está forte. Tem um segredo muito interessante na vida dessa mulher. É que ela se via como uma pobre coitada e falida. E Deus olhando lá de cima falando: mal sabe ela que eu vejo ela uma pessoa próspera, uma pessoa que irá cuidar de celebridades, uma pessoa que irá ter gente grande comendo a mesa dela. Ou seja, celebridade, gente grande não come qualquer coisa. Gente grande e celebridade come do bom e do melhor da terra. Eles comem da terra. Ou seja, na sua casa terá fartura, na sua casa terá do bom e do melhor. Mas pastor, quando que isso irá acontecer? Amém. Aí é o segredo. Irmão Rômulo e irmão Carlos. Glória! Acertou! Tem um segredo muito interessante. O profeta Elias, quando vê essa mulher, ele fala assim: traz um pouco d'água para mim.
E às vezes quando a gente chega na casa, olha, eu quero conferir meu irmão mal. Ah, já esqueci, Carlos, irmão. Rômulo. Já vai falar irmão mal. Tu vai apanhar, ó. Tô te falando. Me perdoa, mas eu esqueci mesmo. Eu não vou te defender. Vocês ainda não ouviram a história. Mas eu quero falar algo aqui agora, então vocês vão entender. Geralmente quando a visita chega na nossa casa, você pode me arrumar um pouco d'água, a gente vai lá, claro, te ofereço. E eu conquistei essa mulher aqui, que é a mulher mais linda do mundo. Fica de pé, irmão. Pra quem não conhece, essa aqui é a minha digníssima esposa, esse é o meu Samuel. Eu conquistei essa mulher aqui, sabe como? Continuada na casa dela, você tá acreditando? Glória a Deus. Olha, eu suei, foi um mês, irmão. Ai, Jesus, já sabia, irmão Rômulo. Valderrama no colo. Foi um mês, cara, suando todo dia lá dentro da casa dela pra arrancar o mês dela, cara. Eu vou quase a caixa d'água toda. Foi um mês indo lá suando e ficando lá bebendo água. Mas graças a Deus eu perseverei e consegui ir embora. Então assim, geralmente quando a gente está chegando na nossa casa, geralmente pede água, a gente prontamente vai lá, claro. Porque muitas vezes pode faltar tudo na nossa casa, na verdade, pastor. Mas a água sempre está lá, né? Boa aí, meu irmão, o carro, me ajudaram, fizeram uma plaquinha ali pra mim. Já não vamos apanhar hoje. Não é? A mãe do Montanha. E com o profeta Elias não foi diferente. Ele chegou para ela, quando ele viu a mulher, ele falou: pega um pouco d'água para mim. Ela prontamente falou: claro. Quando ela estava ainda, ele virou e falou: pô, traz um pedaço de pão para mim. Muito obrigado, Deus te abençoe. Aí foi quando ela relatou a história dela. Eu não tenho nem para mim, ou seja, o que eu tenho, um pouquinho de farinha de azeite que eu tenho aqui, eu vou fazer um pedacinho de pão, vai comer eu e meu filho, e depois a gente vai morrer porque eu não tenho mais nada. Isso era o que ela pensava, mas mal sabia ela que Deus tinha uma nova história na vida dela. Amém. Deus sempre teve uma história na vida dela. Amém. Ela é que nunca soube, na verdade, o segredo para mudar de nível. Foi quando o profeta Elias falou para ela assim, no verso 13, abre para mim, varão. Vai aparecer, gente, eu sei que vai. Eu falei. O profeta falou: vai-te daqui. Oxi. Deixa eu ver aqui, aqui, acho que não é isso aí não, mano. Você falou, não é isso não. Segura aí, não, né? Verso 13. 13. Qual é o verso 13, mano? Agora sim. E Elias disse para aquela senhora, para aquela mulher: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, conforme você disse. Faz o pão. Meu Deus! Só que porém tem um detalhe muito sério, e é aí que tem a chave. É aí que é a chave que fez aquela mulher mudar de nível, que fez aquela mulher mudar de vida, que fez a história daquela família mudar. Amém. De uma família falida para morrer, para uma família próspera, empresária e que sustentava gente, grandes celebridades. Porém, faz primeiro para mim um bolo pequeno e traz para mim. Depois você faz para você e para o seu filho. A voz do profeta, Deus! Aí que eu quero perguntar para você, você não precisa me responder não. Quem em sua consciência iria entender o seguinte: poxa, como diz o ditado, farinha é pouco, Meu pirão primeiro. farinha é pouco, Meu pirão primeiro. é o que diz o ditado. Rômulo, né? Aê! Esse diz o ditado. Só que o profeta falou para ela o seguinte: faz conforme você falou, faz o pão para você e para o seu filho, porém primeiro faz para mim, depois você faz para você e para o seu filho. Aí está o segredo de mudar toda a história.
aquela mulher, ela não falou, tá maluco? Eu só tenho um pouco que vai fazer para mim, com meu filho, eu vou dar para você. De nada, eu vou comer, não. O profeta Elias, ele liberou uma palavra depois de ter falado isso. Abre aí para mim, verso 13, varão. Tira da tela, não. O verso 14 diz o seguinte, olha. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a face da terra. O grande segredo está aí. Ele falou, faz primeiro para mim, porque não vai faltar farinha, não vai passar azeite, enquanto não houver chuva de novo sobre a face da terra. Mas até então, ela só tinha um bocado de farinha e um bocado de azeite. E não iria mudar a história se ela não tomasse uma atitude, que era de ouvir a voz do profeta. Ouvir a voz do profeta fez toda a diferença na vida daquela mulher. Ela foi, fez, ofertou. Diga para o seu irmão, ela ofertou. Ela ofertou. Ela ofertou. Ela ofertou. O que ela tinha. Ela sacrificou o que ela tinha. Ela entregou o que ela tinha na mão do profeta. Verso 15, vai, olha para mim. E foi ela e fez conforme a palavra do profeta. E assim comeu ela, comeu Amém, ele, Deus. e a sua casa, quantos dias? Amém! Quantos dias? Para quem só tinha comida para uma refeição. Quando ela decidiu ouvir a palavra que o profeta liberou sobre a vida dela, não só ela e não só o filho dela comeu, mas o profeta comeu, e não foi só um dia não, foram muitos dias, muitos dias. Para vocês terem uma ideia, foram 3 anos e meio sem ganhar água sobre a terra. Imagine vocês, 3 anos e meio, aquela mulher sustentando o profeta Elias e comendo ela, ouvindo o profeta e não faltando. Amém. Nem azeite e nem farinha. Mas pastor, o que o senhor está querendo dizer por isso? É simples. O melhor azeite. Nós, povo brasileiro, temos a cultura de aprendermos a estudar matemática, somar, subtrair, multiplicar, dividir, na verdade. Mas não nos ensinam aqui na escola, ou melhor, não nos ensinam na nossa escola sobre finanças. Não nos ensinam a investir. Não nos ensinam a sermos investidores. Nos ensinam a somar, a subtrair, a multiplicar e dividir, mas não nos ensinam a investir. Não nos ensinam investimento também, também. Ou alguém que estudou sobre investimento na escola. E eu fui bom, graças a Deus eu não fui o único que eu aprendi sobre investimento. Então, depois que a gente cresce, é que a gente vai começar a entender o que é o investimento, que quando a gente aplica o nosso dinheiro, ele pode render muito mais, na verdade, né, irmão? Né, irmão, cara? E muitas das vezes a gente aprende da pior forma, que é já depois que a gente já se ferrou várias vezes, perdeu tudo, aí que a gente vai entender como que o dinheiro funciona. E se tem algo que nós temos pregado aqui nessa casa e ensinado, é que existe uma terra, que é a terra mais fértil que existe, e que o nosso dinheiro são sementes. Vira para o teu irmão e fala assim, o dinheiro é semente. Dinheiro é semente. Vira para o teu irmão e fala para ele, Amém, seu dinheiro Deus. é semente. Amém. Em nome de Jesus. Fala para ele assim, não se come semente. Não se come semente. Semente foi feita para plantar. Amém. Tu plantou. Vira para ele e fala assim, a semente não foi feita para comer, foi feita para plantar. Fala para ele. Amém, Deus. Deus! Sabe o que é interessante, irmão Romulo? Que quando a gente come semente, a gente até sente o gosto. Eu, quando era criança, eu gostava de torrar semente de abóbora. Fazia ela torradinha e comia, eu gostava. Não é verdade?
Tinha um gostinho muito bom, muito agradável, mas daqui a 5 minutos a gente estava com fome de novo. Mas quando a gente pega a semente e planta, aquela semente se torna uma nova árvore que vai dar muitos e muito mais frutos. Amém ou não amém? Amém. Então o dinheiro, ele é semente. E quando nós pegamos o nosso dinheiro e plantamos na terra certa, o nosso dinheiro pode produzir 30% a mais, 60% a mais ou 100% a mais. Amém, Deus. Existem 3 terras que nós podemos plantar o nosso dinheiro. E qualquer dia desse eu vou falar sobre isso, não hoje. Amém. 3 terras que nós podemos plantar nosso dinheiro. Uma produz 30% a mais, a outra 60% a mais e a outra 100% Amém. a mais. Eu acho que no GCL dá certo pra ele. No GCL. Amém. Mas eu não quero falar da terra que vai te dar 100% a mais. É o Que foi a reino. terra que essa velha plantou. É o reino de Deus. Ela colocou, naquela época, os profetas, eles representavam Irmão Carlos e Ron. Rômulo. Cara, esse amigo Mauro, cara, esse amigo de Oreste não foi mal. Cadê a plaquinha? Cadê a plaquinha, pastor? Tem que conversar com Irmão Ron. A melhor terra que existe é essa que a mulher plantou. Naquela época, os profetas, eles representavam a Deus. Ela ofertou. Naquela época o povo não trabalhava por dinheiro, mas trabalhava por aquilo que plantava, que colhia. Era época de troca. Então eu posso dizer que o que ela tinha era o que era de valor, que era a farinha e o azeite. Vamos representar como se fosse o nosso dinheiro que a gente trabalha para receber no final do mês. Ela pegou e ofertou aos pés de Deus. E ela teve um retorno mais do que triplicadamente, porque 3 anos e meio comendo. Ela, o filho e o profeta. Café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Amém. 4 refeições por dia, vezes 3. Dá quanto, gente? Quem é bom de matemática? São 12 refeições por dia, certo? Por mês dá quanto? Quem é bom de matemática? Ih. Oi? São 360 refeições por mês, multiplicado aí por 12, dá quanto? Deixa quieto. Já vai, aí a gente ia achar um ano, mas foram 3 anos e meio se repetindo isso, porque ela decidiu aplicar o dinheiro dela na melhor terra que existe. Glória a Deus. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu falei para vocês que quem é abençoado é o seu patrão, porque você está na empresa trabalhando para ele. Amém ou não? Amém. O seu patrão é abençoado porque você é abençoado. Você sendo abençoado, a sua empresa é abençoada. Você sendo próspero, a sua Amém. empresa vai ser próspera. Você prosperando, a sua empresa vai prosperar cada vez mais. Você crescendo, a sua empresa cresce cada vez mais. Então entenda algo. Você daqui a pouco vai vir aqui e vai ofertar. Mas não entenda que Deus está pedindo o teu dinheiro. Pelo contrário, Deus está te dando uma oportunidade de mudar a história da sua vida. Amém, Deus. Deus está te dando uma oportunidade de você mudar a história da sua família. Deus está te dando a oportunidade de você mudar a história dos seus filhos. Aquela mulher ali, ela tinha um destino com o filho dela, que era a morte. Quando ela decidiu ofertar, ela mudou a história da vida do filho dela. O filho dela, que estava já sentenciado a morrer, passou a ter uma vida próspera, porque ela decidiu plantar a semente dela na terra fértil. Meu Deus. Amém, Deus. Agora eu quero te convidar a ficar de pé. Terra fértil. Fique de pé. Os irmãos vão entregar o envelope para vocês e eu quero que cada um receba esse envelope. Mesmo, mas pastor, eu não tenho oferta. Não, eu quero que você receba o envelope. Muito forte o momento da oferta.
vendo eu pedir dinheiro pra minha esposa, eu falando assim pra ela, me dá minha oferta, sabe por quê? Eu falei isso esses dias no meu serviço, o pessoal riu de mim, pastor. Eu falei assim, gente, eu não ando com dinheiro nenhum, todo o meu dinheiro fica com a minha esposa. Amém, Deus. Gente, vocês acreditam que a esposa do meu patrão começou a rir e falou, que isso? Você é um homem que anda sem dinheiro nenhum na rua? Eu falei, eu ando sem dinheiro nenhum na rua, meu dinheiro fica com a minha esposa. Ela, que isso? Eu falei assim, é sério? Eu falei assim, pra eu ter algum dinheiro eu tenho que pedir a ela. Por isso que vocês estão me vendo pedir a ela a minha oferta. Eu entendi que a mulher, nós aqui entendemos, que a mulher, ela é a melhor administradora do que um homem, irmão. Nós aqui entendemos isso. Que a